Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os detalhes de onde eu fiz o acabamento dessa peça fofurenta. Essa boneca linda de 15 centímetros, personalizada, a doutora Ana. E eu fiz ela e fiz também uma outra fofurinha que você vai ver ao longo do vídeo. Aqui eu vou começar sombreando os girassóis, que é para dar acabamento final nessa parte da última etapa da peça. E esses girassóis já estão secos, assim como toda a peça, e aqui eu só vou finalizar com os acabamentos. Aqui eu peguei giz pastel na cor alaranjado, giz pastel seco, e vou pincelando aqui entre essas partes do girassol, que já está totalmente seca, para poder dar esse detalhe maravilhoso que ele merece, que é basicamente um sombreamento, né? E depois eu venho com o pincel maior retirando os excessos, para ele poder ficar com esse tom aqui maravilhoso. Olha só a coisa mais linda, gente. Então fica tão bonito, dá uma diferença tão grande na peça. E aí eu vou fazer isso em todas as outras partes dos girassóis, em todos os outros. Eu gosto de fazer sempre depois que já está totalmente seco, porque eu uso o giz pastel seco e me dá uma visualização melhor de como a peça vai ficar. Depois dessa etapa aqui, geralmente eu passo o verniz, e aí ele fixa bem e fica bem legal. O acabamento e os detalhes, né? Como diz, é necessário a gente dar vida à peça. E aqui eu passo essa parte do giz pastel justamente para dar isso para ela, né? Uma iluminação melhor e deixa todo um charme. Olha só a diferença de um lado para o outro sem o acabamento com o giz. Então, mesmo que não seja uma pintura tão aprofundada, é uma sombra bem legal, bem simples de fazer e que deixa a peça muito mais bonita do que ela já é, né? Olha só os detalhes. E aqui o bom do giz pastel é que, como ele, no caso dele estar seco aqui, o oleoso eu não sei porque eu nunca trabalhei com ele, mas o bom do seco é isso, que ele não suja, não faz muita bagunça, porque aonde ele cai e você precisa retirar é tranquilo. Você pode vir com um pincelzinho seco que sai tranquilamente, não suja a peça e não atrapalha o andamento, e também deixa aí esse brilho a mais que a nossa peça merece. E aqui eu vou finalizando. Eu uso um pincel um pouquinho menor para poder sombrear um pouco mais, dar uma pressionada um pouco mais nessa parte, e o maiorzinho para poder limpar os excessos. E aqui vai ficando o finalzinho, já fiz em todas, olha só que lindeza que ela ficou. Dá todo um brilho a mais para a peça. E aqui agora, depois da parte do girassol já sombreada, eu vou finalizar a boneca. Aqui eu vou colocar a pupila nos olhos dela. Eu estou usando tinta PVA preta e um boleador, uma esteca boleador, para poder fazer esse pinguinho aí do jeito que ele precisa ser, bem redondinho. A tinta PVA bem úmida, bem líquidazinha, assim, não tão líquida, mas também não grossa, no ponto que ela não escorre, mas também não fica aquela marca de gota de excesso de tinta. Aqui ela tá bem maleável, um ponto ideal pra gente poder trabalhar. E depois que eu faço essa parte aqui, eu vou deixar ela secar para poder vir com o ponto de luz, que é aquela bolinha branca que dá a direção do olhar para a peça. Então primeiro eu faço a parte de baixo, já estava seca, é um molhinho de massa, e agora eu passei aqui a tinta PVA na pupila com essa parte preta e deixo ela secar por um tempinho para depois eu vir fazendo o ponto de luz branco, porque se eu vir com o ponto de luz branco aqui agora, em que o preto tá molhado, simplesmente vai manchar. Então a gente precisa cuidar e deixar ele secar, respeitar o espaço, o tempo de secagem da peça para poder fazer as etapas. E aqui eu ajeitei o máximo que pôde, deixar ele o mais redondinho possível para poder ficar com um acabamento bem bonito. Enquanto esse olho seca, eu vou passar um brilho aqui no miolinho de cada girassol, um brilho
só no miolinho por enquanto, para poder dar um detalhe a mais e ficar com um charminho bem fofinho, e as nossas peças lindas, maravilhosas merecem. É uma peça de enfeite de mesa, uma peça linda, feita com 15 centímetros de altura, personalizada. A parte do jaleco tem o nome, tem a logo da área, né, que aqui no caso é fisioterapia. E é muito legal. Aqui também eu estou passando um brilhinho no cabelo dela para dar uma luz, uma vida a mais para o cabelo dela. Principalmente por ser um cabelo loiro, dá uma iluminação melhor por ser um cabelo com mechas. E aqui já temos aí o pinguinho, a pupila já deu uma ressecada. E agora eu vou fazer aqui, passar o brilho na sombra, fazer uma breve sombra de maquiagem nela para dar essa iluminação para os olhos. Fica muito bonitinho. Eu sempre passo com palito de dente, enrolo o palito de dente no algodão, que fica de uma forma mais delicada. E eu uso aqui o pó brilhante, que ele já dá, que já segura melhor na peça. Olha só que lindo que fica. Dá pra ver aí o detalhe. Muito fofinho, né? Lembrando que aqui a peça já está totalmente seca. Muito legal. E agora nós vamos fazer essa outra parte, que é o acabamento aqui da outra peça, que é essa bonequinha de 10 centímetros, que é com o tema aí de profissões também. Essa é biomédica e eu vou fazer o mesmo processo nela. Aquela tinha 15 centímetros e essa aqui tem 10 centímetros. Olha só que fofurinha. Olha esse cabelo, gente, maravilhoso, feito fio por fio. Olha só, tem volume, tem movimento, muito fofinha. Essa daqui tem 10 centímetros de altura, fica em média 11, 12 centímetros, mas é aproximadamente 10, né? E da boneca, fora a base. Aqui nós temos as florzinhas, que seriam mini girassóis também. E também tem a parte aqui da pupila. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na pupila da outra. Eu vou fazer nessa daqui. Deixar ela o mais redondinha possível. Pretinha também. Olha só. Fica tão fofinho. E a parte, esse modelo de bonecos, eu faço com olhinho de massa. A parte da pupila, eu faço sempre com a tinta. Fica muito bonito porque dá uma vida a mais. Só essa parte fica brilhando. Então é muito legal essa forma, porque a massa fica fosca, né? E a pupila fica com brilho, né? Da própria tinta mesmo. Deixa um ar bem mais bonito para a peça. Olha só que lindeza. Aqui a gente vai ajustando sempre. Essa tinta que eu falei com vocês, que não fica nem muito líquida, nem muito grossa, eu pego ela direto do potinho. Não faço mistura nela nem nada. Eu pego a parte mais úmida do potinho. Assim que eu abro o potinho, eu balanço ele e já pego direto. E ela fica no ponto certo para poder fazer isso daqui. Sem deixar grosseiro, sem ficar escorrendo, nem atrapalhar o meu trabalho. Olha só como que ela está ficando uma fofurinha. E aqui agora eu vou dar continuidade e fazer também o detalhe aqui na parte do girassol. Fiz a mesma coisa, a diferença é que aqui eu peguei um giz pastel seco amarelo ao invés do alaranjado. Eu peguei o amarelo e agora eu vim com o alaranjado por cima. Essa aqui eu vou dar 2 tons nela, que é um amarelo um pouco mais forte que o amarelo do biscuit, e com o alaranjado. No vídeo não dá pra ver muita diferença do amarelo, mas ao vivo ela deu um sombreado diferente, porque como esse miolinho aqui não é marrom, ele é um pouquinho mais apagado, apesar de ser delicado com a pérola. Então por isso que aqui eu coloquei um fundo amarelo mais escuro que o biscuit
e vim com o alaranjado por cima. Deu um charme a mais. Aqui eu vou retirando os excessos, para você ver que esse modelo aqui de boneca só tem o girassol de um lado, são 3. A outra é um outro tipo de enfeite de mesa, mais trabalhado, é maior, ele tem mais detalhes. Então essa daqui é um pouco menor, mas também tem toda a sua delicadeza. E aqui o formato dela é basicamente esse, com detalhes menorzinhos e mais delicados, proporcionais à boneca também. Aquela outra tem 15 centímetros e essa aqui tem 10. Olha só os detalhes. No vídeo esse modelinho aqui dá pra ver menos o sombreamento, mas de qualquer maneira o acabamento sempre fica muito lindinho e dá todo um detalhe a mais na peça. Aqui, depois de limpar os excessos, eu vou passar um pouco de brilho em cada uma delas, né? O pó brilhante, no caso, para elas ficarem bem fofinhas. De florzinhas é sempre bom, dependendo do modelo, do acabamento, do detalhe, a gente colocar um pó brilhante para dar uma vida e um charme a mais na peça. E aí eu passei um pouquinho na base também, para dar um toquezinho. Aí já é bem pouco, só um sujinho mesmo, nada em excesso, para deixar mesmo charmoso e não excesso demais. E aqui também eu sujei um pouquinho só do pincel no brilho, mas no brilho do tom dourado, e vou passando no cabelo dela aos poucos, dessa forma, para dar essa iluminação também a mais nos fios. É muito fofinho, gente, olha só. E esse cabelinho deu muito trabalho, tanto da outra quanto dessa, mas dessa aqui um pouquinho a mais ainda, porque cabelos cacheados e afros tem um processo um pouco mais detalhado, né, de confecção. Mas vale muito a pena quando a gente vê o resultado final, fica muito lindo. E aqui eu estou fazendo a sombrinha dela também com o pó brilhante dourado, para dar acabamento no olhinho. Fica muito lindinho, dá um destaque a mais na peça, no olhar da peça, né? Lá dá pra você ver mais ou menos aí, apesar de estar um pouquinho longe, dá pra você ter uma noção mais ou menos de como que ficou o resultado. Aqui nós já vamos fazer o ponto de luz nessa daqui, que já deu uma ressecada boa, passou-se um tempinho ali e já está no tempo certo de fazer sem borrar. Aqui eu peguei a pontinha do palito de dente, fiz ali um pinguinho na tinta branca PVA extra, e aí eu coloco a direção que eu quero. Sempre faço dessa forma, eu ponho a menininha dos olhos ali direcionada ao meio, e depois eu faço 2 pontinhos do lado, que é o formato que eu gosto de fazer de olhinhos aqui no ateliê. Essa parte aqui é uma parte que a gente tem que ter paciência, cuidado e precisão, porque se acabar borrando a gente tem que desmanchar e fazer de novo. Mas é muito gratificante quando a gente chega nesse momento aqui, porque é a parte final da etapa do boneco. Você vê o boneco já pronto, aí você coloca esse pinguinho e dá uma vida pro boneco e você consegue finalizar. Nossa, é uma sensação maravilhosa de missão cumprida e é muito gratificante. Aqui eu vou fazer o blushzinho na bochechinha dela. Eu peguei também com um algodãozinho, da mesma forma, umedeci aqui com o blushzinho e vou fazendo com muito carinho na bochechinha, com paciência. Eu fiz no palitinho também, você pode usar cotonete, pode usar pincel. Eu uso todas as formas aqui, mas nesse caso aqui, nesse dia eu usei o palitinho, até porque aqui o meu ateliê ainda estava em obra, e então eu estava sem acesso a muitos dos meus materiais, que estava tudo dentro de caixas. Então aqui eu usei o palito, porque os meus pincéis, alguns estavam guardados, e aí não deu para poder ter acesso a todas as ferramentas com tranquilidade. Mas o resultado fica bom do mesmo jeito, é só você saber manejar da forma certa, né? E fica muito fofinho, né? Essa parte do acabamento. A gente já vai chegando na reta final, indo para a parte de embalar e entregar para o cliente. É muito satisfatório a gente finalizar uma peça e ver o resultado daquilo que você criou. Então, orgulhe-se de tudo que você fizer, do pouquinho que você evoluir cada dia, porque
O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, mas vale muito a pena evoluir e perceber o tanto que a gente melhora em cada peça nova que a gente faz. A gente vê que a gente melhorou em alguma coisa, e é muito gratificante. Depois de um tempo a gente olha para trás e vê, nossa, como que eu fazia e como que eu faço hoje. É muito bom. Aqui eu vou finalizar a outra, fiz a mesma coisa, passei o blushzinho na bochechinha dela para dar essa vida, essa saúde, como diz a minha professora. E aqui eu vou fazer também o detalhe da menina dos olhos dela, que é o pontinho de luz branco, para poder dar o acabamento final. Já aproveite, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber sempre essas fofurinhas de primeira mão. Está aqui finalizando essa fofura, gente, eu amei, ficou muito lindinha. As duas foram enfeites de mesa para presente, né, personalidades presenteadas, e assim ficou as nossas lindezas, uma com 10 centímetros de altura e a outra com 15 centímetros de altura. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem as dicas e possam aplicar aí no seu ateliê também. Eu fiquei simplesmente apaixonada e gostei muito de confeccionar essas lindezas. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!